É isso aí, são 12 horas e 32 minutos. Eu gostaria de mandar um abraço todo especial para os nossos amigos, aonde quer que eles se encontrem agora no município de Pentecoste, o pessoal de Porfírio Sampaio, ali, o pessoal da Providência, o pessoal de Mulungu, Serrota, os nossos amigos da Serrota, de Capivara, Vila Maracajá, todos esses amigos que estão aí nos ouvindo o programa Voz do Sindicep. É com muita alegria que nós chegamos até a sua casa para levar o melhor da informação. E o Sindicep se alegra muito por você que está aí na audição do programa, que os senhores, as senhoras, as crianças, os jovens, os nossos amigos, as nossas amigas, né, que todos os sábados para ir na hora do almoço, para poder ouvir o programa Voz do Sindicep. Eu queria mandar aqui um abraço para o pessoal da Pedra Branca, nosso amigo Lúcio Belisário e toda a sua família, pessoal aqui da Umburanas, nossos amigos ali da Serrota, o Toninho, o Antônio Alves, a Jaqueline, que está ouvindo o programa, o Gleidson, a Ivone, pessoal aí que são no grupo do Sindicep, não é? Temos aí muita gente do grupo do Sindicep acompanhando, a Ana Célia lá em Croatá, o Flávio lá no Lemos, né? O pessoal que moram por aqui mesmo em Pentecoste, nos bairros da 15 de novembro, pessoal ali da Ombreira e Direita, pessoal do Alto Branco, ali perto de Croatá, Fazenda Velha, Casa de Pedra, Vila Maracajá, né? Então, todo esse pessoal, um grande abraço e uma grande manhã de sábado. Eu gostaria de falar agora para vocês, pessoal, a respeito dos recursos do Fundeb, né? Não sei se vocês tiveram a informação, recebemos ali saiu ontem no portal do MEC, a informação de que está sendo liberado pelo Ministério da Educação 800 milhões de reais para os municípios. Fiquem atentos a essas informações. 800 milhões de reais para os municípios brasileiros. Então, o Ministério da Educação liberou, na terça-feira, dia 25, 800 milhões de reais para a complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A aplicação dos recursos do programa contempla as seguintes etapas e modalidades da educação básica: para as creches, para a escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e também para os profissionais do ensino médio, né, para a educação do ensino médio. Então, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o Gastão Vieira, explicou como é feita a aplicação dos recursos. Os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica e deve observar os respectivos âmbitos da educação, da atuação prioritária dos estados e municípios, conforme manda a Constituição Federal. Sendo que, no mínimo, 60% desses recursos devem ser destinados para pagamento dos profissionais do magistério, não é? E os outros 40% que devem ser aplicados nas ações de manutenção e desenvolvimento. Os municípios recebem os recursos do Fundeb como base no número de alunos da educação infantil, do ensino fundamental, os estados com base nos alunos do ensino fundamental e médio, e sua distribuição é realizada com base nos dados dos últimos censos escolar. Outra preocupação também que está tendo dentro do município de Pentecoste, algumas pessoas, é que tem aí a questão dos precatórios que alguns municípios estão recebendo. Eu gostaria de dizer para todos que a questão dos precatórios saiu para alguns municípios, que se refere a um repasse que o Fundef deixou de passar entre os anos de 2004, 2003 e 2006, aí fica entre 2004, 2005 e 2006, e aí os municípios entraram contra a União, com processo contra a União, pedindo ressarcimento ou o reembolso desses recursos que deixou de ser repassado. Alguns municípios chegam a receber aí milhões de reais, 18 milhões de reais, 7 milhões de reais, e um desses municípios que vai receber esses precatórios é o município de Apiarés, bem aqui pertinho de nós, né? Em Pentecoste, você pergunta, e Pentecoste não vai receber? Essas perguntas foram feitas durante muito tempo, principalmente agora na última gestão, que foi quando se ouviu falar de que esses recursos estavam sendo liberados ou que estavam sendo ganhos pelas prefeituras. Perguntando a representante da senhora prefeita aqui em Pentecoste, disseram o seguinte, que quando foi dada a entrada aqui para esses precatórios, foram feitos os cálculos erroneamente, ou seja, quem fez os cálculos técnicos não fez corretamente e o MEC negou, ou seja, a União negou, ou seja, ganhou a causa, o município perdeu no primeiro momento. Aí o que acontece? E aí a gente perguntou, o que é que vai ser feito? Disseram, deverá ser feito um novo
entrar de novo, novamente. E assim foi feito, segundo o Dr. Max, que é procurador do município. Eles disseram que o município já deu entrada e que provavelmente daqui a pouco tempo, ninguém sabe quando, se demora alguns meses ou um ano ou mais, deveremos ter a resposta e também deveremos ter direito a esses precatórios. Então aguardemos aí, os professores ficam aí na agonia sobre a questão desses precatórios, ok, Genival? Você que está aí ouvindo o programa, são essas as questões relacionadas às precatórias em relação ao Fundef de Pentecoste e de alguns municípios do estado do Ceará. Uma outra preocupação também, nossa pessoal, é quanto os desmontes nas prefeituras. Em alguns municípios, esse processo de desmonte já começou e o Ministério Público está caindo em cima de algumas prefeituras. Quais são os principais acontecimentos dentro de uma prefeitura que está provocando desmonte? Normalmente, é as demissões em massa, né? Depois das eleições, muitos prefeitos que perderam em suas cidades demitem centenas de servidores simplesmente por vingança, ou talvez antes das eleições não fosse necessário esse número tão grande de servidores, mas para tentar garantir uma reeleição ou garantir a eleição daquele a quem o prefeito fazia campanha ou estava tentando eleger, não consegue, aí como vingança ele demite esse pessoal todo. E a pergunta que se faz é: esse pessoal era necessário na prefeitura? Se não era necessário, por que estavam contratados? E se eram necessários para prestar serviço à população do município, como é que logo depois da eleição a pessoa demite esses servidores? Então nós vemos aí uma forma arbitrária, um desrespeito às regras constitucionais e às leis eleitorais, que diz que não pode demitir 3 meses antes da eleição e 3 meses depois da eleição. Aqui em Pentecoste mesmo, depois da eleição, no finzinho de outubro, dezenas de pessoas receberam cartas de demissão, não é? E a justificativa é que era para conter gastos. Tudo bem, se tem que conter gastos para poder manter o salário dos servidores efetivos, digamos que haja aí uma brecha ou uma justificativa. Entretanto, não se pode demitir pessoas deixando as escolas sem vigias, deixando as escolas sem merendeira, sem auxiliar de serviço, para poder prestar serviços essenciais à população, como é o caso das escolas. E isso aconteceu em Pentecoste. Também aconteceu em Pentecoste de demitirem pessoas que são responsáveis para poder ligar o motor para levar água às escolas, como é o caso lá de Providência, que pelo menos por 2 vezes a comunidade já passou por essa situação de ter lá aquele servidor tomando conta do poço profundo, do processo de dessalinização da água para a comunidade e para a escola. De repente aquele profissional recebe uma carta de demissão, prejudicando tanto a comunidade escolar quanto a comunidade de modo geral. Então isso nós entendemos como um desrespeito, e uma situação dessa a gente não pode permitir e temos que reagir. Aqui em Pentecoste também a senhora prefeita tentou tirar de novo o direito dos professores, no caso do texto de planejamento, que nós já vimos aí desde 2014, tentando definitivamente universalizar esse direito. Portanto, você servidor da educação, professor principalmente, sabe das duas lutas, da luta como um todo para implantar desde o início, ainda em 2014, mas quando foi em 2015, a senhora prefeita tentou não começar o ano letivo com o texto de planejamento, ou seja, tirar esse direito. Em agosto do ano de 2015, novamente, a senhora prefeita tenta tirar esse direito, alegando falta de recursos, o que não era verdade. E nós, enquanto sindicato, entramos na luta, lutamos até que fosse restituída, fomos no Ministério Público, fizemos audiência pública com a Câmara de Vereadores, fizemos a Assembleia e mantivemos o direito de pé. Neste ano, agora agora nesse mês de outubro, a senhora prefeita novamente tenta atacar os professores, tirando esse direito, e mais uma vez nós nos mantivemos firmes, entrando em contato com todos os profissionais da educação para mantermos de pé
o nosso direito. Como era que isso ia acontecer? Nós estávamos determinados a trabalhar as nossas horas na sala de aula, que nos é facultado, e trabalhar depois as nossas 7 horas como planejamento. Quem tem 100 horas, quem tem 200 horas, trabalharia 27 horas em sala de aula e 13 horas para planejar, isso quem tem 2 turnos. E mantivemos uma conversa firme com a senhora prefeita. Eu estive conversando com ela por mais ou menos umas 2 horas, e também com a senhora secretária de Saúde e Educação, a senhora Laide, para que mantivéssemos o direito e dessemos assim uma organizada na rede, que daria tudo certo. E está aí, né, os professores estão vivendo o seu planejamento, graças a Deus, e é isso. Esses dias também perguntaram para mim o seguinte: professor, como é que vai ficar a sua relação, a relação do Sindicep com a nova gestão do prefeito Bosco? Eu disse: olha, a relação vai ficar como tem que ficar. Eu, enquanto presidente do Sindicep, continuarei à frente desse Sindicep, representando os servidores municipais, chamando para nos organizarmos quando necessário. Vou continuar tentando e mantendo o diálogo, a conversação, como tenho feito desde que entrei enquanto presidente do Sindicep no ano passado. Quando eu assumi, não tenho feito outra coisa senão tentar dialogar o máximo que posso, não é, com a gestão que está aí, que ainda é a doutora Ivoneide, até o dia 31 de dezembro. E espero, sinceramente, que continuemos com o prefeito Bosco. Não é? Ele tem o papel dele, que é o de gerir o município, a sua equipe de secretários, não é, os seus representantes nos mais diversos locais de trabalho, nos postos de saúde, nas escolas enquanto diretores e etc. E o servidor estará lá trabalhando, mas o servidor terá um representante legal, né, dele, em nome dele, trabalhando por ele, que é o Sindicep, por meio do diálogo, por meio da conversação, que tudo aconteça da melhor forma, e esse diálogo será sempre em benefício do servidor, para a melhoria da qualidade do trabalho do servidor. É isso que nós queremos. Não tem nenhum motivo para brigar com o novo prefeito, para discutir, desrespeitá-lo de jeito nenhum, porque ele foi eleito democraticamente pelo povo de Pentecostes, recebendo aí quase 1.000 votos, quase 15 mil votos, mas Pentecostes tem mais de 36 mil habitantes. E ele precisa representar todas essas pessoas. Ele é prefeito de todos os pentecostenses, de todo o município, de todos os distritos. Então, nós temos ao prefeito João Bosco para recorrer quando nos sentirmos lesados, quando nos sentirmos prejudicados. É claro que nós iremos, não é, para o embate mais firme, se for o caso. O Ministério Público está aí para isso, não é? As leis estão aí para nos permitir isso, mas na maior tranquilidade do mundo. Nós já trabalhamos com o prefeito João Bosco por 8 anos, desde que ele assumiu em 2004, o Sindicep também nasceu nesse período, e durante esse tempo, muita coisa aconteceram por meio do diálogo, não é? Quando nós tivemos em algumas reuniões, outras não teve sucesso, não tivemos sucesso, por exemplo, quanto à elaboração da lei orgânica na época de João Bosco Pessoa Tabosa. Não tivemos sucesso quanto aos quinquênios. Nós tivemos diversas reuniões com ele, inclusive no TRT. Não foi possível diálogo. A gente espera que assim que ele entre no governo, ele já possa ver essas questões, até porque os quinquênios dos profissionais da educação estão na justiça, né? A qualquer hora o Ministério Público pode chamar a gente para uma audiência juntamente com a senhora prefeita, e a gente acredita que já nessa audiência seja resolvida, que não precisa essa coisa se prolongar, até porque todos sabem que os quinquênios é direito garantido, está na Constituição do município. Todos os profissionais do município, servidor, têm direito ao quinquênio, mas nós da educação somos desprezados. É como se houvesse contra nós um preconceito. Por que nós não podemos receber os nossos quinquênios? Isso, pessoal, está na justiça. A justiça pode decretar que se pague esse tempo retroativo todo. Nós estamos pedindo também um retroativo. Como também a justiça também está dando direito ao retroativo dos servidores das 20 horas. No primeiro momento, a justiça já garantiu, e a qualquer hora nós podemos retornar aí a questão das 20 horas que os servidores públicos ganharam de fato, e a senhora prefeita de Pentecostes recorreu, não é, levando documentos aí, apresentando a juíza retornando atrás, né, desse direito. Aí mais os desembargadores do estado do Ceará
determinaram e declararam a sentença do Supremo Tribunal Federal, que é receber o salário mínimo pelas 20 horas. Se os servidores municipais de Pentecostes não estão recebendo o salário mínimo pelas 20 horas, deve-se única e exclusivamente à senhora prefeita de Pentecostes, doutora Ivoneide, que recorreu de algo que não podia recorrer. Mas aí a juíza alegou, não é, recebeu essa documentação e o doutor Valdeci, nosso advogado, entrou no Tribunal de Justiça do Ceará, pedindo aos embargadores para anular a sentença da juíza, o que ocorreu. O que deu, de fato, garantias de que o servidor público de Pentecostes, que fez o concurso de 2003 para 20 horas, de fato, deve trabalhar 20 horas e receber o salário mínimo. Alguém pode até questionar, mas isso não é injusto? Uma pessoa que trabalha 8 horas receber um salário mínimo e aquele que só trabalha 4 horas, se há injustiça nisso, não é do servidor. Deve-se ao município que fez um concurso para 20 horas, e a Constituição é clara. Ninguém pode receber menos de que um salário mínimo, e receber um salário mínimo independe de horas. Nós não podemos receber menos de um salário mínimo. Agora, quanto à carga horária, isso não depende. Por exemplo, a pessoa pode trabalhar 1 hora por dia e receber um salário mínimo. A pessoa pode trabalhar 10 minutos por dia e receber o salário mínimo. O que não pode é receber menos de um salário mínimo. E Pentecostes, o município de Pentecostes, os servidores de Pentecostes ganharam no Supremo Tribunal o direito de trabalhar 20 horas e ganhar o salário mínimo. E nós ganhamos em todas as instâncias. Às vezes os servidores os servidores não entendem, pensam que é o sindicato que não aplica a sentença. O sindicato já ganhou em todas as instâncias, meus queridos servidores. Não culpem o Sindicep. O Sindicep foi que deu entrada e ganhou em todas as instâncias. Vocês sabem disso. Aí você diz assim, mas por que? Já explicamos tantas vezes. Não é porque nós não podemos pegar a mão do juiz e riscar lá, não é tomando o lugar do juiz. Nós temos que aguardar, mesmo que seja doloroso para nós, injusto. A pior dor de cabeça, quem sofre somos nós que estamos à frente do Sindicep, porque o servidor culpa a nós, como se nós fôssemos os culpados. Nós somos aqueles que ganhamos o direito, e ponto. Mas você sabe que a justiça também, ela ouve as outras partes, mesmo que tenha que decretar depois a nulidade daquilo que desfez, como é o caso da sentença da juíza, que deu em fevereiro de 2014 o direito, mandou cumprir todos os servidores das 20 horas trabalharam apenas 20 horas e receber o salário mínimo, como também acatou um pedido da prefeitura para retornar às 8 horas, isso em agosto de 2014. E logo depois, nós fomos várias vezes ao Tribunal de Justiça do Ceará, e os embargadores, por unanimidade, anularam a sentença da juíza, dizendo que, de fato, os trabalhadores devem trabalhar 20 horas e receber o salário mínimo. Isso quem fez o concurso de 2003, lembre-se bem. Então, pessoal, são essas questões que nós estamos apresentando para vocês. Não existe culpa do sindicato nisso. E muitas outras questões, como insalubridade, que está para a conclusão do juiz, não é a questão dos quinquênios, como eu acabei de falar, e quanto à questão outro problema que nós estamos vivendo em Pentecostes, quanto às isonomias salariais. Nós temos aí profissionais de mesma categoria recebendo menos que outro. Temos aí o problema dos professores de informática que estão aí recebendo como inicial, como professor de pedagogia, e eles precisam receber conta específica. Já conversei isso com a Laide, não há o que se discutir, implementar o direito, né? Se lá no concurso diz que eles deveriam ter a especialização em área específica e um curso de 120 horas voltado para a questão da informática, não se justifica de que eles continuem, de que eles recebam em seus contra-cheques como se fosse professor de pedagogia. Na realidade, eles têm que receber como professor com a sua específica, ou seja, de nível 3, ainda, já agora, isso é o que que dá a entender o que a gente entende pelo edital.
né? E se alguém tem alguma coisa contrária, é preciso que haja justificativa bem plausíveis, né? Então, tudo isso são situações que a gente precisa resolver e que serão discutidas, sem sombra de dúvidas, com a entrada do novo prefeito, o senhor João Bosco Pessoa Tabosa, né? Todas essas questões devem ser discutidas. Aí alguém pode dizer assim, não, mas quando o prefeito entrar vai ter muito problema de ordem financeira. Aí nós falamos o seguinte: o promotor, doutor Lucídio, quando o senhor prefeito João Bosco ganhou, ele já chamou uma equipe chamada de transição, equipe de transição. Ou seja, aí existe uma equipe do prefeito João Bosco Pessoa Tabosa dentro da prefeitura de Pentecostes fazendo o processo de transição. O que é isso? É que as pessoas indicadas por ele passam a fazer toda uma análise de como está de fato o município, como estão os gastos do município, quais são as reservas financeiras, se existem dívidas pendentes para curto, médio e longo prazo, se existem recursos financeiros disponíveis para o ano que vem. Todas essas questões estão sendo discutidas agora. Por que o senhor promotor fez isso? Para que quando os prefeitos chegarem lá, assumirem, não digo que não tinha conhecimento de nada, vai ter conhecimento de tudo, das reservas financeiras, dos gastos pendentes, de tudo que precisa ser feito. Então, desde já, queremos nos comprometer, enquanto presidente do sindicato hoje, no sentido de que faremos a luta necessária. Se for necessário, iremos ao Ministério Público para que as questões dos servidores sejam garantidas. A insalubridade de servidores que não recebem, o total os valores certos, não é a questão do risco de vida, os direitos que estão garantidos na Constituição do município, na Constituição Federal. No caso, os professores estão aí na segunda referência atrasada, deveria ter mudado de referência em 2013, deveria ter mudado de referência no começo de 2016, e olha aí, até agora, nós tendo prejuízos financeiros. E o que isso provoca, pessoal, esses prejuízos financeiros? Tudo tem a ver com a aposentadoria. Nós estamos desde 97 sem receber quinquênios. Se esses quinquênios não estão sendo colocados no nosso contra-cheque, ele vai ser o quê? Descontados quando formos nos aposentar. Se nós estivéssemos hoje com R$500 a mais, R$600 a mais, R$700 a mais no nosso contra-cheque, significa dizer que a nossa aposentadoria seria melhor. Ou seja, os nossos gestores estão prejudicando a todos os nossos servidores da educação que não temos direito ao quinquênio no nosso contra-cheque. Isso, gente, é crime. Isso é irresponsabilidade, isso é desrespeito, é imoral para conosco. Como é que pode nós sermos prejudicados? Quantas pessoas estão se aposentando agora, já no seu último nível, com 35 anos de trabalho, 30 anos de trabalho de contribuição com o INSS, e quando vai se aposentar tem percas de R$1.000, de R$800, isso sem ter os seus quinquênios há 15 anos, os salários deles poderiam ser bem maiores, e isso faria com que os cálculos do INSS melhorassem as suas condições de vida, exatamente quando eles mais precisam. Então, estou falando aqui, senhores gestores, vocês que estão à frente, que vão tomar conta do município, olhem para isso, tenham compaixão, não é, desses servidores que, por causa da irresponsabilidade de vocês, enquanto gestores, acabam tendo prejuízos financeiros, comprometendo a sua vida. Então, isso é muito triste. A gente pede que, de fato, os servidores, não é, lutem, não existe outra forma senão a luta. Então, estamos aí juntos para o que der e vier enquanto servidores. Gostaria de falar agora de outra situação importante. Você que está ouvindo aí pela rádio, que depois assistirá o vídeo que será lançado no YouTube, está sendo gravado em vídeo também o programa agora, para que daqui a pouco seja lançado no YouTube, nas redes sociais, para que você acompanhe, não é o que nós estamos falando aqui agora. No dia 7 de novembro, o Sindicep passará por novas eleições, então todas as localidades, distritos, escolas e repartições estarão passando as urnas itinerantes, sendo levadas por um presidente de mesa e um acompanhante. Então você que é filiado ao Sindicep, lembre-se que podem votar o filiado que está com pelo menos 3 meses de filiação no Sindicep, na entidade. Então você que se filiou aí até no comecinho de agosto, antes do dia 7 de agosto,
pode votar, né? Então, lembre aos seus amigos que são filiados, que às vezes, como a gente não tem onde chegar em todo canto, porque o município é muito grande, lembre-se, tem uma chapa, não é, que está concorrendo, eu não vou citar aqui, mas as visitas serão feitas, não é, para que você vote, não é, para os próximos 4 anos. E o Sindicep é isso. Ele está sempre com essas mesmas disposições e características, que é a luta pelos servidores, a luta pelo direito dos servidores municipais de Pentecoste. Então, todos vocês que estão aí nos distritos de Providência, Serrota, Vila Maracajá, escolas as mais variadas, Núcleo D, Núcleo C, G, pessoal de Umburanas, Capivara, Erva Moura, Providência, todas essas localidades que vão passar as urnas, votem, tá certo, pessoal? Temos uma chapa composta aí por 30 membros, e que você analise, veja o trabalho que está sendo feito e dê esse voto de confiança novamente, né? Então, esperamos aí dia 7, numa segunda-feira. As urnas passarão exatamente na hora que você estiver trabalhando, tá bom? Então, desde já eu já quero ir aqui agradecendo e finalizando o programa. Hoje um programa muito bom, né? Lembre-se daí que nós estamos vendo no país situações complicadas quanto aí a PEC 241, né? Que vai congelar aí os gastos, mas precisamos estar firmes, fortes, para na hora da batalha, na hora da luta, nós não desistirmos e irmos em frente, porque para nós, enquanto trabalhadores, não há descanso. Há o trabalho e temos que trabalhar 2 vezes. Trabalhar para manter e prestar um serviço de qualidade, mas ao mesmo tempo trabalhar para manter os nossos direitos de pé, porque se não for assim, eles colocam a cangalha em cima do servidor e nos matam de vez. Então, desde já eu quero abraçar todos os nossos amigos e amigas que nos acompanharam aí pela Rádio Difusora Vale do Guru. Vamos ver se a gente consegue fazer ao mesmo tempo a gravação em vídeo. Vou ver como é que fica esse vídeo aqui, e será enviado a todos aqueles que fazem parte do grupo, e você pode compartilhar, né? Então, juntos, firmes e fortes. Quero só lembrar que algumas pessoas também perguntando: professor, vai ter o pagamento de dezembro? Eu disse: gente, é para ter. Nós trabalhamos para receber. Nós ainda estamos em outubro, portanto nós não temos que colocar o carro na frente dos bois. Lembre-se que há um ataque, um ajuste de conduta no Ministério Público para que sejam pagos todos os servidores até o dia 30 de dezembro de 2016. Então, ficou estendido aí o prazo. Todos nós iremos receber esse nosso pagamento num prazo até o dia 10 de cada mês, como tem sido nos últimos 2 meses, e agora todos os servidores no mesmo dia. Então, há aí um comprometimento da gestão da prefeita de Pentecoste de cumprir com o seu dever, que é manter a ordem, os serviços públicos, a garantia do salário dos servidores até o dia 30 de dezembro. Portanto, até o dia 10 de novembro nós receberemos o mês de outubro, até o dia 10 de dezembro nós receberemos novembro, e até o dia 20 receberemos o 13º, e de acordo com o TAC assinado do Ministério Público, até o dia 30 de dezembro, todos nós deveremos receber o mês de dezembro. Aí você diz: se não acontecer, bem, aí nós vamos ter que tomar outras providências, que elas existem, mas enquanto isso não acontece, nós não podemos ficar dizendo que a senhora prefeita não vai pagar, até porque nós estamos dentro dos 3 meses para chegar o ano novo, não é? Para chegar aí o ano de 2017. Então, tudo, pessoal, é preciso tranquilidade. Não sejamos desesperados. Eu sei que nós precisamos pagar nossas contas, mas aí todo mundo já pagou as suas contas do mês de setembro, né? Outubro nós vamos pagar em novembro. Então, pessoal, fiquem atentos. Até o próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Tranquilidade, paz, coragem, decisão para ir adiante. Não desanime diante dos problemas, porque eles estarão sempre à nossa frente. Os problemas existem para que a gente saiba o que é a vitória, saiba o que é o progresso. Não existe progresso sem luta, não existe vitória sem batalha. Boa tarde a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser.